6h59. Repita. 6h59. Olá, bom dia você com o Bom Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Hoje é terça-feira, 31 de janeiro de 2023. Hoje é o dia da solidariedade, dia mundial do mágico, dia do engenheiro ambiental. Vivemos o verão brasileiro em São José dos Campos agora, 21 graus. Ouça o Jornal da Manhã no YouTube, em Jovem Pan São José dos Campos. Também nossa página no Facebook ou pelo aplicativo Jovem Pan São José dos Campos. Termina hoje o prazo para que donos de pequenos negócios, incluindo os microempreendedores individuais, façam adesão à negociação de débitos na dívida ativa da União, com valores inscritos até 50 milhões de reais. A transação prevê ainda entrada facilitada, descontos, prazo ampliado de prestações e utilização de precatórios federais. Vamos agora aos outros destaques do Jornal da Manhã. Incubadora do Parque Tecnológico de São José dos Campos está entre as 5 melhores do mundo. Obra de emergência interdita trânsito em faixa da Jorge Zarur, em São José dos Campos. Segunda via de boletos da dívida ativa está disponível para impressão online em Jacareí. Rede Estadual de São Paulo se prepara para a volta às aulas na sexta-feira. MEC altera datas de inscrição para ProUniFies e SISU em 2023. Carnaval em São Sebastião contará com os tradicionais Carnamar e Banho da Doroteia. Cotados para a seleção, Abel Ferreira e Diniz dão vexame. Racismo contra Vinícius Júnior. Comissão punirá torcedores. Está no ar o Jornal da Manhã. 7 horas. Repita. 7 horas. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Vision Colinas. Realização Ribeira Empreendimentos Imobiliários. Assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. E Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper. 2139-2230. 7 horas, 4 minutos. Repita. 7:04. O prazo final para que microempreendedores possam aderir ao Simples Nacional termina hoje. De acordo com dados da Receita Federal, até o último dia 23, mais de 277 mil empresários de todo o Brasil realizaram a solicitação. Além dos microempreendedores individuais, podem aderir às micro e pequenas empresas que tenham registrado orçamento abaixo de R$81 mil em 2022. O MEI caminhoneiro também pode aderir. Após a adesão, as empresas poderão recolher tributos de forma unificada. Entre os impostos estão o Imposto sobre Produtos Industrializados, o IPI, contribuição para o financiamento da Seguridade Social, COFINS, contribuição para o PIS/PASEP e imposto sobre serviços de qualquer natureza, o ISS. E a Prefeitura de São José dos Campos iniciou ontem o programa Teste Já em todas as UBSs Resolve. O programa possibilita ao usuário ser acolhido e realizar os testes de HIV, sífilis, hepatite C e B, beta-HCG, Covid e dengue em uma das unidades básicas de saúde, até mesmo fora de sua área de abrangência. O objetivo é facilitar o acesso, oportunizar o atendimento nas unidades com horário estendido e incentivar pela procura do atendimento, uma vez que muitos pacientes procuram tardiamente pelos testes por receio de exposição. 9 UBSs Resolve atendem até às 7 da noite. São as unidades dos bairros Alto da Ponte, Santana, Altos de Santana, Vila Tatetuba, Vila Tesouro, Vista Verde, Novo Horizonte, Eugênio de Melo e Jardim Telesparque. E o governo do presidente norte-americano Joe Biden anunciou ontem que encerrará as declarações de emergência da Covid-19 em 11 de maio. Quase 3 anos depois que os Estados Unidos impuserem medidas abrangentes para conter a propagação da doença. A emergência nacional da Covid-19 e a emergência de saúde pública foram implementadas em 2020 pelo governo do então presidente Donald Trump. Biden tem prorrogado repetidamente as medidas previstas para expirar nos próximos meses. O Gabinete de Orçamento e Gestão da Casa Branca disse em um comunicado que as declarações serão estendidas novamente até 11 de maio e depois serão encerradas.
E a Mega Sena pode pagar 115 milhões de reais amanhã. O sorteio será realizado a partir das 8 da noite em São Paulo. Caso apenas um ganhador leve o prêmio principal e aplique todo o valor na poupança, receberá 853 mil reais de rendimento no primeiro mês. Se quiser investir em imóveis, o valor será suficiente para adquirir 25 mansões ao custo de 4 milhões de reais cada. Por se tratar de um concurso com final zero, o prêmio tem um adicional. E a Defesa Civil do Estado de São Paulo comunicou ontem que a região do Vale do Paraíba deverá ter chuvas intensas de até 150 milímetros entre hoje e sexta-feira. De acordo com os dados meteorológicos do estado, a Serra da Mantiqueira também tem previsão de chuvas com até 150 milímetros. Já no litoral norte deve chegar a 120 milímetros. A Defesa Civil alerta os moradores ainda para a intensidade das chuvas, que poderão ser acompanhadas de descargas elétricas, fortes rajadas de vento e granizo em determinadas regiões. E a Polícia Federal e a Polícia Militar encontraram mais de 400 quilos de cocaína dentro do casco de um navio ancorado na praia de Bariqueçaba na tarde de ontem. Agentes da polícia receberam a denúncia de que o cargueiro estava carregado com entorpecente e contou com o apoio do Comando de Operações Especiais da PM para chegar até o local em que o navio estava. As forças de segurança encontraram a cocaína no casco do navio em operação. O comandante da embarcação foi preso. O navio tinha como destino a Nova Zelândia e havia saído do porto de Imbituba, em Santa Catarina. Os pagamentos do abono salarial em 2023, relativo ao ano base 2021, começam no dia 15 de fevereiro. Trabalhadores do setor privado, PIS, receberão de acordo com o mês de nascimento, enquanto os servidores públicos são contemplados conforme o último dígito do número de inscrição no PASEP. O valor será de até R$ 1.302, equivalente ao salário mínimo em vigor. Os primeiros a receber são os nascidos em janeiro e fevereiro e os servidores com o número do PASEP de final 0. No caso do PIS, setor privado, o pagamento é feito pela Caixa. No PASEP, servidores, pelo Banco do Brasil. A consulta ao valor exato estará disponível a partir do próximo domingo, dia 5 de fevereiro. Estradas. Rodovia Presidente Dutra, neste momento, já tem problemas para o motorista no trecho de Guarulhos. Neste momento tem tráfego intenso na pista expressa, altura do quilômetro 206, e nesse ponto aí são pelo menos 10 quilômetros de lentidão neste momento no sentido São Paulo. Segundo informa a concessionária, o problema é o excesso de veículos. Pela pista marginal também tem uma situação bastante complicada neste momento. A gente está levantando mais informações a respeito, mas a informação oficial da concessionária é que existe o tráfego está interrompido a partir do quilômetro 211 até o 216, pista marginal, ali no trecho de Guarulhos, por conta de uma manifestação. A gente ainda não tem mais detalhes sobre qual seria essa manifestação, mas a informação oficial é de que o tráfego está interrompido neste momento, então, a partir do quilômetro 211 pela pista marginal ali em Guarulhos. Depois, um pouco mais à frente, 214 e também no 218 tem obras na pista, e aí a partir do quilômetro 222, mais um trecho aí pela pista marginal com lentidão. Nesse ponto, segundo informa a concessionária, o problema mais uma vez é o excesso de veículos. A chegada a São Paulo pela Dutra, embora com trânsito intenso, segue sem maiores complicações para o motorista neste momento. Rodovia Ailton Senna também a mesma condição a partir de Guarulhos. Para quem vai em direção a São Paulo, a gente tem o trânsito um pouco mais intenso, mas não há pontos de retenção, também segundo informações da concessionária. Corredor Ailton Senna Cavalho Pinto, aqui no trecho do Vale do Paraíba, segue com trânsito livre. Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, sul de Minas, também tem trânsito fluindo bem, boa visibilidade, embora com tempo nublado neste momento. Oswaldo Cruz, que liga Taubaté ao Ubatuba, apresenta trânsito um pouquinho acima do normal, principalmente no sentido Taubaté, mas sem grandes reflexos para o motorista, não há pontos de lentidão. Além disso, Oswaldo
Oswaldo Cruz tem sol, ótima visibilidade nesta manhã. Rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, segue também com trânsito livre e essa mesma condição de tempo parcialmente nublado. Além disso, a Tamoios tem obras e hoje haverá um bloqueio momentâneo para desmonte de rochas. Essa interdição vai acontecer na altura do quilômetro 50, no trecho de Planalto, em ambos os sentidos, a partir das 2h da tarde. Mas a duração é pequena, tempo estimado de 5 minutos. As balsas que fazem a travessia São Sebastião e Ilhabela seguem por lá com tempo nublado e a espera de aproximadamente 30 minutos para embarque em ambos os sentidos, o que é considerado o tempo normal de espera. 7h12. Repita. 7h12. O Nexus, hub de inovação do Parque Tecnológico de São José dos Campos, foi reconhecido como uma das 5 melhores incubadoras de negócios privados do mundo. A premiação foi concedida pela UBI Global, organização de inteligência e inovação com sede na Suécia. A pesquisa analisou mais de 1.800 instituições mundialmente, das quais apenas 109 chegaram às fases finais. A entidade elabora anualmente um estudo mundial no qual mapeia e avalia as melhores práticas de incubadoras e aceleradoras de empresas ao redor do mundo. Na avaliação do diretor de desenvolvimento de negócios do Parque Tecnológico, Marcelo Nunes, o reconhecimento internacional será importante para atrair empresas estrangeiras para São José dos Campos. Mantido pela Prefeitura de São José dos Campos, o Parque Tecnológico é administrado por uma organização social através de um contrato de gestão. Criado em 2006, é um dos maiores complexos de inovação e empreendedorismo do Brasil, com mais de 300 empresas e instituições vinculadas. E a partir de hoje, a faixa esquerda da Avenida Jorge Zarur, na pista sentido sul, será interditada ao tráfego de veículos num trecho de 350 metros de extensão após o viaduto do Anel Viário, na região oeste de São José dos Campos. Esse espaço é necessário para a operação de maquinário da obra emergencial da Prefeitura no local. Todo o perímetro está sinalizado com cones, cavaletes e placas de orientação. Para evitar transtornos aos motoristas e motociclistas e não afunilar o trânsito, a Prefeitura liberou o uso do acostamento à direita entre as alças do viaduto, mantendo 2 faixas de circulação. Com prazo de 90 dias para execução, a obra é uma contenção em gabião na margem esquerda do córrego Vidoca e já foi iniciada com a mobilização do canteiro de obras. Os munícipes que realizaram acordos de dívida ativa com a Prefeitura de Jacareí já podem obter a segunda via dos boletos diretamente na internet, sem necessidade de se deslocar até o Atende Bem. Para imprimir o boleto, o munícipe deve acessar o site da Prefeitura, descer a barra de rolagem e clicar em boletos de dívida ativa. Secretaria de Finanças reforça ainda a importância de o contribuinte quitar as parcelas no prazo de vencimento. Ao deixar de pagar uma parcela por mais de 60 dias, no caso do refis, por exemplo, o contribuinte perde o acordo e precisa refazer toda a negociação, segundo informações da Diretoria de Administração Tributária de Jacareí. O Ministério da Educação, MEC, publicou os editais dos 3 principais programas de acesso ao ensino superior: Sistema de Seleção Unificada, SISU, Programa Universidade para Todos, ProUni, e Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES. Os calendários divulgados em novembro de 2022 foram alterados. No caso do SISU, as inscrições vão acontecer de 16 a 24 de fevereiro e o resultado sai em 28 de fevereiro. Já o ProUni terá inscrições de 28 de fevereiro a 3 de março, com resultados divulgados de 7 a 16 de março, primeira chamada, e 21 a 30 de março, segunda chamada. O FIES terá inscrições abertas até de 7 a 10 de março, com resultados no dia 14 de março. Agora são 7h15, 7h15. Necessidade de ganhar dinheiro é principal motivo que leva ao trabalho por conta própria. Trabalhar por conta própria tem vantagens e desvantagens. Entre os pontos positivos está a possibilidade de controlar o próprio tempo. Uma maior liberdade para se dedicar às tarefas que não sejam profissionais é outra vantagem, além de não ter um superior cobrando resultados ou alguém a quem dar satisfação a todo instante. No entanto, há também as desvantagens desse cenário. Na maioria das vezes, o trabalho autônomo não garante um valor fixo de remuneração. Não existem os benefícios de um vínculo trabalhista, como o vale alimentação ou plano de saúde.
e nem as garantias trabalhistas, como FGTS, por exemplo. Além disso, as férias não são remuneradas. Há também o fato de que a informalidade é bem maior entre os trabalhadores autônomos, ou seja, muitos brasileiros que trabalham por conta própria acabam exercendo atividade sem ter CNPJ. Pesando prós e contras, no entanto, o trabalho autônomo acaba agradando uma parcela da população. Pesquisa realizada em dezembro com 2.000 pessoas pela FGV, a Fundação Getúlio Vargas, revela que 1 em cada 3 trabalhadores por conta própria prefere trabalhar assim mesmo. Dos trabalhadores por conta própria que foram ouvidos, 33,5%, considerando formais e informais, disseram sempre ter trabalhado dessa forma, o que significa que 66,5% ou estavam desempregados antes ou tiveram outros tipos de ocupação, ou um emprego com carteira assinada ou um emprego sem carteira. De acordo com o levantamento, o principal motivo que levou ao trabalho por conta própria foi necessidade de ganhar dinheiro diante do desemprego. Mas a busca por independência e a busca por flexibilidade de horário de trabalho foram motivos citados por praticamente 1/3 dos entrevistados. E são razões, segundo analistas da FGV, que indicam que o trabalho por conta própria foi uma opção, não uma necessidade. Da Rádio 2, Milena Abreu. 7h17. Repita. 7h17. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. E Vision Colinas. Realização Ribeira Empreendimentos Imobiliários. 7h21. Repita. 7h21. O Comitê de Política Monetária, Copom, do Banco Central, realiza sua primeira reunião do ano entre hoje e amanhã para definir o rumo da taxa básica de juros. No último encontro de 2022, o grupo decidiu manter a Selic em 13,75% ao ano, pela 4ª vez consecutiva. Para especialistas do mercado financeiro, em um primeiro momento, o Copom deve optar pela manutenção da taxa básica de juros no mesmo patamar estabelecido em agosto. As aulas para os 3,5 milhões de estudantes das 5.000 escolas estaduais de São Paulo retornam no dia 3 de fevereiro. O primeiro dia será destinado ao acolhimento dos novos alunos e também dos que retornam para mais um ano letivo. As aulas serão 100% presenciais. Para receber os estudantes e definir as estratégias de ensino, professores e gestores se reúnem amanhã e quinta-feira para traçar as metas do primeiro semestre, previsto até 30 de junho. Em seguida, o recesso do meio do ano vai de 3 a 24 de julho, sendo o último dia dedicado a mais um momento de planejamento. O segundo semestre começa no dia 25 de julho e se encerra ao final do ano letivo em 15 de dezembro. E depois de 2 anos e meio em fase de testes, a Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, aprovou em caráter definitivo a venda avulsa de assentos individuais por empresas de táxi aéreo. As regras que permitem aos operadores aéreos certificados sob o Regulamento Brasileiro de Aviação Civil a comercialização de assentos de forma avulsa, paralelamente ao fretamento, contratação de toda a aeronave, foram aprovadas no último dia 24 de janeiro. Além de fomentar a aviação regional, a regra amplia as opções de voos em aeronaves utilizadas em operações não agendadas com até 19 assentos. Com a regulamentação, empresas de táxi aéreo certificadas poderão ofertar bilhetes aéreos para até 15 voos por semana. A diretoria da ANAC cogita a possibilidade de futuramente reavaliar até mesmo o limite de 15 voos semanais. As operações ocorrem sob regime de autorização prévia e devem seguir todos os requisitos de segurança. A venda avulsa de assentos individuais por empresas de táxi aéreo teve início em 2020, com uma necessidade de flexibilização das regras do setor aéreo durante a pandemia de Covid-19, com vistas a assegurar maior oferta de transporte no país.
No Jornal da Manhã, tempo e temperatura. E o Vale do Paraíba, Litoral Norte e também Serra da Mantiqueira terão um dia de sol, mas com aumento de nuvens ainda agora pela manhã. Existe a previsão sim de pancadas de chuva, principalmente à tarde e à noite. E o dia vai ser quente mais uma vez em toda a região. Máximas previstas para hoje: São José dos Campos deve chegar aos 29 graus, Caraguatatuba 30 graus é a máxima prevista e Campos do Jordão deve ficar nos 25 graus. Neste momento em São José dos Campos temos 22 graus. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos, 7h24. Repita. 7h24. E a Prefeitura de Jacareí publicou no último boletim oficial do município o edital de licitação pública internacional de projetos complementares e execução de 3 obras de drenagem urbana na região oeste do município para contenção de enchentes. O projeto consiste em serviços de macrodrenagem, canalização do córrego afluente da subbacia do córrego do Tanquinho, que, segundo a Prefeitura, vai resolver de vez com os problemas de décadas da Avenida Diogo Fontes, Cidade Nova Jacareí, condomínio Stellium Domes, na Esperança e Jardim São Luís. As obras estão previstas para serem iniciadas em março, com um custo total estimado de 11 milhões de reais. Estes trechos da região oeste, considerados críticos, encontram-se em 3 dos afluentes do córrego do Tanquinho. O primeiro, da Avenida Diogo Fontes, tem extensão de 495 metros. O segundo, paralelo à Avenida Lucas Nogueira Garcês, no condomínio Stellium Domus, tem extensão de 346 metros, desembocando no córrego da Rua Diogo Fontes. Já o terceiro, situado no bairro Jardim São Luís, possui extensão de 670 metros. Outro trecho que também será beneficiado é onde está localizada a Associação Cultural e Desportiva Nipo-Brasileira de Jacareí. 7h26. Repita. 7h26. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. Vision Colinas, realização Ribeira Empreendimentos Imobiliários e assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. 7h29. Repita. 7h29. Os governos do Brasil e da Alemanha fizeram um anúncio conjunto ontem para detalhar um aporte de cerca de 200 milhões de euros a serem enviados pela Alemanha para uso em ações ambientais no Brasil. O anúncio foi feito em Brasília após uma reunião entre a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, e a ministra da Cooperação da Alemanha, Svenja Schulz. Conforme o anúncio, os 203 milhões de euros serão divididos entre diferentes iniciativas. Serão 80 milhões de euros em empréstimos a juros reduzidos, 35 milhões de euros para o Fundo Amazônia e 31 milhões em apoio aos estados da Amazônia para a implementação de medidas ambiciosas para maior proteção florestal. Além de 29 milhões e meio de euros para um fundo garantidor de eficiência energética para pequenas e médias empresas e 13 milhões de euros para reflorestamento de áreas degradadas. Ainda 9 milhões de euros para apoio a cadeias de abastecimento sustentável e 5 milhões de euros para consultoria para o fomento de energias renováveis na indústria e no setor de transportes. O Supremo Tribunal Federal recebeu togas novas para serem usadas por ministros da Corte este ano. As antigas, que ficavam guardadas em um armário perto do plenário, foram destruídas no dia 8 de janeiro, na invasão no Palácio do Planalto, do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal. Assim, amanhã os ministros poderão usar as togas na abertura do ano judiciário. As togas fazem parte de uma liturgia a ser seguida no judiciário e o uso delas segue atos formais. Nos julgamentos é obrigatório o seu uso pelos magistrados. Advogados que fazem uso da palavra, por exemplo, devem usar becas em sinal de respeito. Procura aqui nos sites que tem por aí, que a gente acompanha de perto aí, nenhum deles informa o valor das togas. Em 2021 foram feitas as novas togas do Supremo Tribunal Federal e foram gastos R$43 mil. O de agora não foi divulgado o valor. Pergunto, todas as togas foram estragadas
ou porque foi usado pelo povo, ele tem que trocar? Não entendi. Essa é uma boa pergunta, né, Clemente? Vamos lá, então, os indicadores econômicos. Vamos saber o que está acontecendo aí em relação ao dinheiro. Nos Estados Unidos, os principais índices de ações recuaram ontem, pressionados por quedas em tecnologia e outros papéis, enquanto os investidores se preparam para uma semana de eventos importantes, que incluem aí reuniões de bancos centrais e também a divulgação de uma série de balanços corporativos. O Dow Jones, predominantemente industrial, caiu 0,77% para 33.717 pontos. O índice de tecnologia, o Nasdaq, também cedeu 1,96% e fechou em 11.393 pontos. Aqui no Brasil, o dólar comercial fechou a sessão praticamente estável, leve alta de 0,06%, cotado a R$5,11, com o mercado financeiro aí de olho nas decisões sobre juros, também no Brasil e nos Estados Unidos. Já o Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores brasileira, a B3, que reúne as empresas mais negociadas, também encerrou quase estável, alta de apenas 0,04% aos 112.273 pontos. Euro fechou cotado a R$5,54, com queda de 0,14%. 7h33. Repita. 7h33. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados criou o Comitê de Governança Digital, a quem caberá deliberar sobre como serão estruturadas as ações técnicas voltadas aos serviços a serem prestados de forma digital pelo governo. A ideia é assegurar aos usuários do governo digital a proteção de direitos fundamentais, de forma a garantir liberdade, privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural, por meio da proteção de dados pessoais. Vinculada à Presidência da República, a Autoridade Nacional tem, entre suas responsabilidades, a de editar normas e fiscalizar procedimentos para a proteção de dados pessoais, bem como aplicar sanções. A resolução que instituiu o Comitê de Governança Digital da entidade foi publicada no Diário Oficial da União. A Câmara Municipal de Jacareí realiza amanhã, às 9 da manhã, a primeira sessão ordinária de 2023, sem pauta a ser discutida na ordem do dia. Durante a sessão, os vereadores devem definir a composição das 9 comissões permanentes em atividade na casa, assim como a eleição dos membros da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar para o biênio 2023-2024. A Casa Legislativa realizará também a posse do primeiro suplente do Partido União Brasil, Roberto Abreu, ao cargo de vereador na cadeira de Edgar Sasaki, do PSDB, que solicitou licença para assumir cargo em pasta da Prefeitura Municipal. Agora há pouco falei com o secretário de Comunicação da Prefeitura de Jacareí, o Bruno Castro. Ele me informou que o Edgar será secretário de Infraestrutura. Então ele deixa a Câmara de Vereadores hoje, a quarta-feira, né? Que será feita essa aprovação, e ele assume, portanto, a Secretaria de Infraestrutura de Jacareí, e foi inclusive publicado no Diário Oficial do Município na última sexta-feira. 7h34. Repita. 7h34. E a reforma da Previdência aumentou em 2 anos e 10 meses, em média, tempo de trabalho para aposentadoria. A reforma da Previdência aumentou o tempo que o brasileiro precisa trabalhar para se aposentar. Em média, segundo estudo realizado pelo então Ministério do Trabalho e Previdência, como a pasta se chamava na gestão anterior, os segurados do INSS estão levando, em média, 2 anos e 10 meses a mais para conseguir se aposentar. Isso na média, porque há uma diferença entre os gêneros. Para os homens, o tempo extra é de 3 anos e meio e para as mulheres de 2 anos. O estudo comparou dados de 2021 com registros de 2019, que foi o último ano em que as regras antigas vigoraram. Os resultados indicaram que a idade média de aposentadoria dos homens passou de 58,7 para 62,2 anos entre os anos citados. Já as mulheres que se aposentavam na média com 57,3 anos passaram a se aposentar com 59,3 anos após a reforma da Previdência. Vale destacar que quanto mais tempo o trabalhador demora para se aposentar, mais ele contribui para os cofres do INSS e, em contrapartida, fica menos tempo recebendo benefícios.
Da Rádio 2, Milena Abril. 7h36. Repita. 7h36. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Vision Colinas. Realização Ribeira Empreendimentos Imobiliários. Assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. E Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. 7h40. Repita. 7h40. E agora, as informações esportivas no Jornal da Manhã. Rádio Jovem Pan. Esportes. Oferecimento Vinac Consórcios. Quem poupa aqui realiza seus sonhos. Bom dia, amigos do Jornal da Manhã. E se a questão disciplinar pesar na escolha da CBF para o substituto de Tite na seleção brasileira, Abel Ferreira do Palmeiras e Fernando Diniz do Fluminense não estão bem na fita. Os dois foram expulsos dos jogos no final de semana por excesso de reclamações, gestos e palavras nada amistosas para a arbitragem. O caso de Abel Ferreira foi mais contundente. Ele chegou a dar um pontapé no microfone postado à beira do campo, num sinal claro de descontrole. Já Fernando Diniz foi expulso no segundo tempo do jogo em que o Fluminense perdeu por 1-0 para o Botafogo pelo Carioca, no domingo no Maracanã. E o Santos entra em campo novamente só no próximo sábado para enfrentar o Palmeiras fora de casa. O técnico Odair Hellmann já sabe que terá problemas para escalar a equipe na sexta rodada do Campeonato Paulista. O treinador não contará com o volante Rodrigo Fernandes e o zagueiro Maicon. A dupla tem problemas musculares e já está descartada do primeiro clássico da temporada. E ainda tem o caso de Soteldo. O camisa 10 do Peixe foi substituído no segundo tempo da partida no Canindé com muitas dores no ombro esquerdo, após um lance em que caiu no gramado. Ele foi para um hospital realizar exames médicos e é dúvida para enfrentar o Verdão. E o São Paulo se aproximou da contratação do atacante Erisson. Após o Curitiba entrar na disputa pelo jogador que pertence ao Botafogo, o tricolor intensificou as conversas nos últimos dias e contou com a vontade do jogador para encaminhar o negócio. E o Corinthians não deve mais insistir na chegada de Coutinho ao Alvinegro. A diretoria do Timão avalia que o alto salário do meia é um problema. Além disso, os dirigentes do clube não viram o atleta interessado em retornar ao futebol brasileiro. Com a janela de transferências fechando nesta terça-feira, o Corinthians aguardava outras propostas da Europa para avançar nas negociações por um empréstimo. Porém, apesar de não haver interessados no meia, a vontade do jogador foi levada em consideração. E para terminar, o Palmeiras conquistou a Supercopa do Brasil no último sábado ao bater o Flamengo por 4-3 no Mané Garrincha em Brasília. Trata-se de um título inédito na história do clube e que deixa Abel Ferreira mais próximo de se tornar definitivamente um dos maiores de todos os tempos no Verdão. Agora, com 7 troféus na estante, o português ganhou mais uma posição no ranking histórico. Com a taça, ele não apenas foi para a terceira posição, como também deixou o Felipão para trás com 6 conquistas. Abel se iguala a Ventura Cambon, ambos com 7 títulos na história do clube. Dessa forma, Abel Ferreira ficou mais próximo do topo do ranking de técnico campeões. Ele está apenas atrás de Vanderlei Luxemburgo com 8 títulos e Oswaldo Brandão com 10. Contando com o fato de termos ainda 4 campeonatos a serem disputados pelo Verdão ao longo de 2023, o recorde pode chegar ainda neste ano. Paulistão, Brasileirão, Libertadores e Copa do Brasil. Pedro Luiz de Moura, direto da redação para o Jornal da Manhã.
Aí ontem, jogando à noite no ginásio SESI em São Paulo, o Farmacon de Vôlei São José conquistou um importante resultado fora de casa. O time venceu o SESI São Paulo por 3-2, 22-25, 25-21. O terceiro set foi muito esticado, 33-35, 22-25 e no tie break 12-15 em mais de 3 horas de jogo. E assim o Farmacon retomou a 5ª colocação da Superliga. Foi o primeiro jogo após a classificação à semifinal da Copa do Brasil. E também o Oscar São José Basquetebol é superado pelo 1-2-3 Minas no NBB. Ontem o Oscar foi superado pelo 1-2-3 Minas por 89-96 em jogo válido pela 5ª rodada do NBB no ginásio Lineu de Moura. Com o resultado, a equipe joseense possui agora 31 pontos em 21 jogos disputados. Esportes no Jornal da Manhã. Oferecimento Vinac Consórcios. Quem poupa aqui realiza seus sonhos. E se você pudesse fazer um investimento sem risco? A Vinac administra grupos de consórcios há mais de 45 anos. É especialista nisso. Na Vinac, você encontra agilidade, transparência e fala com quem decide. São mais de 90 mil cartas de crédito entregues sem nenhum atraso. Afinal, consórcio é o que a Vinac sabe fazer. Invista seu dinheiro com quem entende. Vinac Consórcios. Quem poupa aqui realiza os seus sonhos. 7:45. Repita. 7:45. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. E Vision Colinas. Realização Ribeira Empreendimentos Imobiliários. 7:49. Repita. 7:49. Jornal da Manhã. Radares. Radares móveis hoje em São José dos Campos estarão posicionados na Avenida Dr. Jorge Zarur, na área central da cidade, onde a velocidade máxima permitida é de 80 km por hora, e também na rua George Williams, no Parque Industrial. Nessa rua, a velocidade máxima permitida é de 60 km por hora. E a programação do Fumacê em São José dos Campos para hoje acontece na região central. Avenida João Guilhermino, Vila Paganini, Jardim Matarazzo, Vila Progresso, Vila Santa Luzia, Vila Santa Cruz, também na Igreja Matriz, Rua 7 de Setembro, Rua 15 de Novembro, Avenida São José, Jardim São José, Jardim Jussara, Vila Corintinha, Vila São Pedro, Monte Castelo e Jardim Paulista. Rádio Jovem Pan. Estradas. Já vamos começar por São José dos Campos, porque a situação já está difícil para o motorista. Aquele trecho todo ali da Dr. Jorge Zarur, depois Eduardo Cury, motorista que sai ali do anel viário em direção ao Shopping Colinas, em direção ao Termas do Vale, todo esse trecho, segundo informação dos aplicativos de trânsito e também informação dos nossos ouvintes, a quem, claro, a gente já agradece mais uma vez, esse trecho todo com situação bastante complicada, parece... Inclusive, lá tem interdição ali, né, Giovana, por causa de obras, é isso, né? Exato. E essa interdição é por 90 dias, é isso, né? Deve durar 90 dias, 90 dias. É a região ali do Vidoca, né, com problema. Nos horários de pico, a coisa vai pegar, ser complicado, né? Mesmo com essa condição de utilizar o acostamento também como faixa de rolagem, Trava né? tudo. Mas não tem como. Infelizmente ali já é uma situação complicada, normalmente é complicada, estava um pouco mais tranquila, mas pelo jeito já voltou a se complicar e agora com obra, realmente o motorista ou evita o local ou já vai com a paciência preparada, porque sabe que não vai ser fácil, viu? Aliás, falando da rodovia Presidente Dutra, a mesma coisa, viu? Paciência todos os dias, quilômetro 138 aqui em São José dos Campos, pela pista expressa, no sentido São Paulo, aquele trecho ali próximo da saída do Santa Inês, já tem lentidão agora, 144 pela pista marginal, ali próximo da Revap, também trânsito lento, segundo informações
da concessionária, o problema é o excesso de veículos. A partir de Guarulhos, também continua a situação bastante complicada. Motorista tem lentidão pela pista expressa no sentido São Paulo, a partir do quilômetro 207 até o quilômetro 216. Depois, pela pista marginal, tem lentidão também a partir do quilômetro 211 até o 216 também, pista marginal, né, no trecho de Guarulhos. Nesse ponto aí, ainda é reflexo de uma manifestação que está acontecendo por lá e complica a vida do motorista de uma maneira acima do normal, né? Todo dia já é problema, hoje está pior. Depois tem obras no 214. Vamos informar, reforçar qual a altura que está a manifestação ela acontece na altura do quilômetro 216 pela pista marginal, mas na pista marginal a lentidão já está começando no quilômetro 211. Isso próximo já São Paulo já, né? Já Guarulhos, ali quase na divisa entre Guarulhos e São Paulo. E é lógico, aí atrapalha a pista expressa também, que tem lentidão no mesmo trecho do 207 até o 216. Ou seja, é mais uma situação daquela. Se você precisa ir a São Paulo, evite esse trecho ou então deixa para ir um pouco mais tarde, porque a situação tá complicada, viu? Falando ainda da pista marginal, tem aquelas obras 214 e 218 e depois um pouco mais à frente, a partir do quilômetro 223, mais um ponto com lentidão aí pela Dutra. Nesse ponto 223, o problema é o excesso de veículos. Rodovia Ailton Senna, segundo informa a concessionária, segue com trânsito fluindo a partir de Guarulhos no sentido São Paulo, trânsito mais intenso como todos os dias, mas segundo a concessionária, pelo menos não há pontos de retenção agora. Ailton Senna Carvalho Pinto, aqui no trecho do Vale do Paraíba, segue também com trânsito livre. Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, sul de Minas, tem trânsito fluindo bem, tem boa visibilidade, embora com tempo parcialmente nublado. Oswaldo Cruz, que liga Taubaté ao Ubatuba, trânsito tranquilo, boa visibilidade, tem sol aí em grande extensão da Oswaldo Cruz nesse momento. Rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, mesma condição aí da Oswaldo Cruz, trânsito livre, tempo com sol já em grandes trechos. Apenas fique atento que vai ter um bloqueio momentâneo para desmonte de rochas na Tamoios hoje à tarde, a partir das 2 horas, duração pequena, mais ou menos uns 5 minutos na altura do quilômetro 50 no trecho de Planalto, e essa interdição vai acontecer em ambos os sentidos, mas como eu disse, é curtinho, 5 minutos deve estar resolvido o problema. Balsas que fazem a travessia São Sebastião e Ilhabela, tempo normal de espera de aproximadamente 30 minutos para embarque em ambos os sentidos e tempo bom por lá com sol, tanto em São Sebastião quanto em Ilhabela. Clemente Eloy, só atualizando as informações aí com relação à rodovia Presidente Dutra, no trecho de Guarulhos, é um grupo de moradores que é contra uma ordem de despejo dada pela prefeitura na comunidade do Sata. A prefeitura de Guarulhos explicou que notificou 33 moradias localizadas na comunidade devido ao alto risco de desastres por enchentes. E aí os moradores então colocaram fogo em pneus e estão fazendo essa manifestação, bloqueando as pistas no quilômetro 216 da rodovia sentido capital em Guarulhos na manhã desta terça-feira. Ora. 7h54. Repita. 7h54. E vamos com reclamação do Vitor, para o nosso WhatsApp, que é o 99707-7791. Vamos lá, Clemente, a gente já começa aqui com o Cláudio, que é morador de Jacareí, do Cidade de Salvador. Ele mandou mensagem pra gente agora há pouco e ele estava contando que agora pela manhã ele se deparou com um cachorro morto de porte grande, colocado na calçada em frente ao número 1898, na Avenida São Jorge, no Cidade de Salvador. E aí ele está solicitando aqui que algum órgão da prefeitura faça a retirada desse animal, desse cachorro. O Cláudio até comentou aqui que provavelmente ele deve ter sido atropelado e acabou sendo jogado na calçada com um saco preto na cabeça. Inclusive eu acho que é função da Secretaria de Meio Ambiente de Jacareí. Nos fica a dica aí ao pessoal do Meio Ambiente para retirar esse cachorro morto lá na cidade de Salvador, na Avenida São Jorge, altura do número 1898. Exatamente. A gente tem reclamação também, Clemente. A Giovana também de ontem dessa BESP aqui, que ela já teve uma resposta, Eloy. É? A gente só não combinou antes, né? Mas então, o Edinaldo que mandou pra gente ontem, né, Eloy, falando que ele é morador da rua São Tomé, no bairro São Judas Tadeu, e ele tinha mandado essa mensagem dizendo que eles estavam há 3 dias sem água, então quarta, quinta e sexta-feira. Eles ligam na Sabesp, eles falam que o abastecimento está normal,
mal no bairro, e ele disse que no bairro eles sempre tiveram esse problema, porque eles moram na parte alta do bairro e a água só chega de madrugada. A Sabesp, entrei em contato com a Sabesp, diz que na sexta-feira realizou um reparo em vazamentos na região, mas que o abastecimento foi normalizado no sábado. E diz ainda que o sistema de abastecimento no São Judas Tadeu está funcionando normalmente. Em relação à reclamação do ouvinte, a companhia ressalta que nos últimos meses não há registro de ocorrências nos canais de atendimento proveniente do imóvel citado. Ontem mesmo, a equipe foi encaminhada à Rua São Tomé para verificar a rede, medir a pressão no cavalete do cliente e em imóveis vizinhos, e não constatou a normalidade. Tá vendo como é que são as coisas? Aí ontem a gente estava conversando sobre esse problema em Jacareí. Não, desculpe, São Judas é São José, né? Perdão. Isso. E tem mais uma reclamação que chegou ontem também do João Paulo, do Urbanova, e ele reclama do mesmo problema. Ele fala que constantemente eles estão sem água lá. Na última semana, inclusive, ele reclamou também, diz que baixa a pressão da água, e no domingo, neste último domingo agora, sem água geral. E aí ele reclama também da questão da energia elétrica. Ele diz que chove, deu uma chuvinha, já acaba a energia elétrica lá na região. Ele é morador do condomínio Jaguari e faz 3 anos, segundo o João Paulo, que esse problema acontece com frequência. Então, no caso ali do Urbanova, não só a Sabesp, mas EDP também, a reclamação do João Paulo. Temos um ouvinte de São José dos Campos. Ontem a gente comentou sobre um acidente que, infelizmente, com 2 vítimas fatais na rodovia Presidente Dutra, e o motorista estava alcoolizado. Esse nosso ouvinte pediu para que a gente não divulgasse o nome dele, e ele reclama que não está havendo fiscalização da lei seca na cidade de São José dos Campos, principalmente. Bares e restaurantes lotados com carros, e os frequentadores saem depois dirigindo pela cidade. Até o nosso ouvinte diz aqui que eles não ligam mais em beber e dirigir porque sabem que não tem fiscalização. Aí ele até comentou aqui, precisa ver como o pessoal roda pelas ruas da cidade depois das 9 horas da noite. Tá aí a reclamação. Fica a dica aí do ouvinte. Exatamente. Você também pode participar aqui do Jornal da Manhã. Se você tem alguma informação, alguma reclamação, pode mandar aqui para o nosso WhatsApp, é o 12997077791. Repetindo, 12997077791. 7h58. Repita. 7h58. E agora o destaque final. E o setor de turismo espera com certo otimismo a chegada do Carnaval este ano. A expectativa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, a CNC, é que o volume de receitas do setor se aproxime do que era registrado antes da pandemia. Segundo os cálculos, o festejo popular deve movimentar em torno de 8 bilhões de reais, valor que é 27% maior que o registrado no ano passado, embora ainda seja cerca de 3% inferior ao que foi movimentado em 2020, o último feriado de carnaval comemorado antes da pandemia de Covid. Desse montante, a maior parte será gerada por 3 segmentos: bares e restaurantes, transporte de passageiros e serviços de hotelaria e hospedagem. O setor também prevê criar mais vagas de trabalho temporário este ano do que criou em 2022. 24.600 postos ao todo. São 9.400 postos a mais do que no ano passado, mas 1.500 a menos do que se contratou no carnaval pré-pandemia. Entre as principais atividades, destaque para as que envolvem alimentação. A busca por cozinheiros e auxiliares de cozinha deve aumentar nesse período pré-carnaval, assim como as oportunidades temporárias para os profissionais de limpeza. Notícia. Rádio Jovem Pan. 8 horas. Repita. 8 horas. E essas foram as principais notícias de hoje no Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Incubadora do Parque Tecnológico de São José dos Campos está entre as 5 melhores do mundo. Segunda via de boletos da dívida ativa está disponível para impressão online em Jacareí. E obra de emergência interdita trânsito em faixa da Jorge Zarur, em São José dos Campos. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra no
nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. Vision Colinas, realização Ribeira Empreendimentos Imobiliários e assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 3942 2000.